Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde. Estou aqui hoje para falar de um tema que vocês me pediram, né? Sobre deficiência nutricional de orquídea. Olha que legal, né? Vamos ver o que é deficiência nutricional e o que é doenças. Então, primeiro nós vamos aprender a identificar o que é deficiência, aquilo que a gente pode corrigir com nutrição, com alimentação, para depois nós entrarmos num outro plano lá na frente sobre doenças. Desculpa o barulho, viu, pessoal? Vocês sabem que aqui eu tô na avenida e hoje é um domingo, mas assim mesmo tá muito movimentado, né? Então vamos lá. Olha, eu fiz essa tabela, tá? Para nós entendermos um pouquinho o que é deficiência, quais os sinais que as plantas dão pra gente quando elas estão com falta de algum desses elementos. Então vamos lá. Primeiro sintoma, olha. Quando a folha começa a ficar amarelada, a folha velha começa a ficar amarelada, é uma deficiência de nitrogênio. Quando a folha velha quando eu digo velha, é folha que já está na planta já há algum tempo, tá? Não necessariamente seja uma das primeiras, né? Que sejam tão velhas assim. Mas quando eu falo velha, já não significa que seja essa novinha. Sim, é folha já que já está na planta já há algum tempo. Se ela ficar vermelha, pintada, é deficiência potássio. Se ela ficar enrolada, a deficiência é magnésio. Aqui vem uma outra coisa que causa um trauma em muita gente, quando vê um broto novo surgindo e de repente ele do nada ele fica preto e seca. Todo mundo fica desesperado, achando que é alguma doença, né? Porque podridão negra, tem tudo essa situação. E o pessoal fica com muito medo. E na realidade, quando o broto novo fica preto e seca, a deficiência é cálcio. Tá? Se o broto fica preto, tá? E a flor vem numa espata da planta deformada, a deficiência é boro. Tá? Se a folha nova, no caso a folha nova que está saindo aqui, ela vem muito clarinha, a deficiência dela já é enxofre. O enxofre, lembrando que além de elemento, ele também é um fungicida, tá? Quando uma folha nova sai muito escura, a deficiência é ferro ou manganês, tá? E quando tem folhas, elas ficam fracas e começam a dar um tombamento, elas não ficam com essa estrutura aqui, ó, ereta. Elas começam a subir e vai tombando. A deficiência é silício, ok? E eu vou falar agora para vocês como é que isso tudo funciona no vegetal, tá? Vou pegar aqui, olha. Aqui tá o vegetal. Vamos entender como que ele funciona. Peguei essa planta porque ela tá vindo broto novo, tá? Esse broto já tá alto, mas tá vindo broto novo e ela está com uma espata, tá ok? Então, como que isso tudo, esses elementos funcionam na planta para que elas dê esses sinais pra gente de que ela está com alguma falta desse alimento, né? Que ela tá precisando desse nutriente. Ele funciona assim, olha. Os adubos, os fertilizantes, eles são os elementos nutricionais para a planta, né? Eles são divididos em duas categorias, que nós chamamos de macronutrientes e micronutrientes. No macronutriente, nós temos o nitrogênio, que ele, né, é o primeiro elemento básico da planta. Depois nós temos a necessidade do potássio, do cálcio, do magnésio, do fósforo e do enxofre. Depois vem os micronutrientes, que é aquilo que ela precisa em menor quantidade, mas que a falta dele dá esses sintomas que nós vimos aqui na tabela. Então, vem aí o que? O cloro, o ferro, o boro, o manganês, o zinco, o cobre e o molibdênio, tá? Tá, nós temos então essas duas grandes famílias, vamos falar assim, dos macronutrientes, né, e dos micronutrientes. E como que eles agem aqui dentro da fisiologia da planta? Como que a raiz absorve? Como que eles circulam? Como que funciona esse mundo? Aí nós temos outra divisão. Nós temos mais 3 categorias, que nós chamamos de os móveis, os pouco móveis e os totalmente imóveis, tá? Então, dentro dos móveis, nós temos lá, primeiro, a turminha do nitrogênio. Então,
nitrogênio sempre vai vir em primeiro lugar. O N, que é aquele Nzinho de nitrogênio. Ele é altamente móvel, ele é circulante o tempo todo na planta. Aqui, ó, ele está circulando, ele é totalmente móvel. Então, a falta dele deixa a folha amarelada que eu falei. Então, vem o nitrogênio nos móveis. Vem o nitrogênio, o fósforo, o potássio, o magnésio, o cloro e o molibdênio. Isso faz parte dos circulantes, aqueles que agem na planta como um todo, o tempo todo está indo de um lugar para o outro, né? Circulando. Depois vem o que são pouco móveis, eles vão, às vezes não chega até aqui, ficam mais na reserva, né? Por isso que é importante manter esse bulbo aqui da planta, não cortar, quando for cortar, corta a folha, nunca corte aqui embaixo, porque ele aqui, ó, tá cheinho de reserva de energia para as brotações novas, ok? Então, os poucos móveis, dentro desse grupinho, nós temos o cobre, o zinco e o manganês. Depois vem a outra turminha, que são os imóveis. Nos imóveis, nós temos o cálcio e o boro, que o cálcio e o boro, gente, é fundamental para a planta, apesar deles não serem circulantes, eles não saem, tipo, dessa base aqui e vêm aqui, tá? Eles simplesmente ficam onde eles receberam, eles estão na deles. Só que eles são fundamentais para a formação da parede celular, dos pseudobulbos, né? Das membranas das folhas também. Então, para ficar firme, dar essa estrutura, para ficar ereto, tudo isso aqui é tudo o boro, o cálcio e o boro que fazem, tá? Então, é fundamental para a estrutura vegetal da planta, o cálcio e o boro. E aí, pessoal, eu falo para vocês, olha, o MCL é o nosso adubo que vocês conhecem, né? Que tem todos os nutrientes que a planta precisa de forma bem equilibrada, né, balanceada, para atender as necessidades da planta desde a fase in vitro, tá? Que a gente ex vitro, né? Que a gente tem um laboratório aqui. Então, quando eu retiro essa planta do vidro e ela vai lá para a estufa de crescimento, eu já faço a primeira adubação nela já com MCL, porque ele tem tudo isso que ela precisa e tem os fungos micorrizas aqui que já vão ajudar essa planta a se desenvolver, tá? Então, ele tem tudo, só que ele atende da planta ex vitro, né? Que sai do vidro do laboratório, até a fase adulta. Só que chega num determinado momento, a planta exige um pouco mais. Como nós vimos que o cálcio e o boro não são móveis, e quando a planta está emitindo brotação, começa a se formar no broto novo a parede celular, a membrana da folha, então seria necessário estar fazendo mais vezes a adubação com MCL, a fim de que esse cálcio passe, esse boro passe para esse broto novo, uma vez que a parte traseira, né, não vai ceder o cálcio e o boro, eles não são móveis, eles não cedem como os outros, né, os outros elementos. Então, a gente não corta para que ele venha ceder elementos. Só que o cálcio e o boro não. Então, o que nós fazemos quando a planta está nessa fase aqui, olha, de emitir brotos novos para vir floração? Nós utilizamos um complemento à parte, tá ok? Então, nem sempre isso é necessário. Se você está adubando com MCL e você está tendo um resultado fantástico, não está precisando, ótimo, o seu vegetal não precisa. Assim como a gente, um é maior, um é menor, um tem uma estatura média, um come mais, um come menos, um outro mais ou menos, as plantas também. Então, são indivíduos, né, que consomem alimentos de forma diferente uma espécie da outra. Então, se você está conseguindo uma boa floração com tudo isso, tem uma luminosidade boa e a sua planta está florindo, não há necessidade de fazer a compensação. Caso isso não esteja acontecendo, aí é a necessidade de fazer a compensação. E aí nós temos a linha toda desses elementos aqui, ó, em frascos, ok? E nós temos a venda na nossa loja virtual, orquidário-hortolândia.com.br. Então lá vocês conseguem comprar tudo isso que vocês precisam de forma líquida, a pulverizar nas folhas. Então, feito a adubação aqui na planta, olha, você pode optar, tá saindo broto novo,
e vem vindo flor. Eu posso usar o cálcio. Se eu quiser usar o cálcio sozinho, eu tenho cálcio sozinho para vender. Inclusive, esse cálcio que nós trabalhamos, ele é rico em poliflavonoides, tá? Que ele é antioxidante, então ele ajuda a célula da planta não envelhecer tão rapidamente. E é bom para, assim, nossa saúde também, né? O flavonoides é muito bom para ajudar pra gente também, mas esse aqui já é no caso de agricultura, então já seria para uso restrito, né? Não vamos nós querer tomar o cálcio com os poliflavonoides, né? Mas pra gente usar na nossa pele também, viu, gente? É muito bom você comprar aquele da farmácia para não ter um envelhecimento precoce, digamos assim. O silício, né? Tem muita gente também usando, inclusive, silício. Aqui, olha, já fizemos uma aplicação com o MCL. Inclusive, eu coloquei umas bolinhas, que são os pelletzinhos, do Ferramol, que é esse aqui, olha. Tá? Que é um composto férrico. Nós vamos falar sobre isso quando nós falarmos de pragas. Porque eu percebi que a raiz aqui, olha, está comida, as pontinhas. Ou seja, algum caramujo andou atacando. Aqui, no meu caso, eu optei em usar o revitalizador, olha. Por quê? Ele tem... Deixa eu ver se eu pego o foco melhor. Ele tem cálcio. Deixa eu pegar um foco um pouquinho melhor aqui. Olha, ele tem, além do cálcio... além do cálcio e do boro, ele tem magnésio. Então, ele vai... Por isso que ele chama revitalizador. Ele vai revitalizar essa planta. Então, o que eu vou fazer agora? Olha, aqui dentro tem 1 litro de água, eu usei 20 gotas, que é igual a 1 ml. Eu borrifo aqui, olha, em toda a planta. O meu borrifador também é entupidinho. Mas, olha, é em tudo, gente. Então, você vai ativar o MCL, mas já molhando a folha, porque tem cálcio. E o cálcio, nós vimos que ele não é móvel, então você tem que passar desde a folha até... tudo aqui, na planta toda, ok? Olha, molhadinha, adubadinha, é isso aí. Muito bacana, né? Então, nós vamos começar a fazer outros, tá? Outras chamadas também, falando dos outros elementos à parte. Hoje nós falamos do cálcio e do boro, depois, que são os imóveis. Depois nós vamos falar dos outros que são pouco móveis, dos que são totalmente móveis. E nós vamos estar explicando tudo isso. Então, não perca nossos vídeos, tá? Se inscreva, agora a gente está postando mais vídeos lá no canal. Se inscreva lá no canal para estar acompanhando a gente e as nossas postagens também. Se vocês gostarem, né? Dê um okzinho lá pra gente também, que a gente agora vai começar a investir um pouco mais na divulgação dos nossos produtos e do nosso trabalho. E a gente agradece. Beijo, fica com Deus.